Olá, eu me chamo Gleice Belucci e você está me acompanhando na leitura do livro Tronos sobre Tronos, de Davi Rebolo. E hoje nós iremos iniciar a leitura do capítulo 14, falando sobre o signo do zodíaco de Capricórnio, o trono de Saturno. Na mitologia, Capricórnio era Amaltea, uma cabra com rabo de peixe, que deu de mamar a Zeus, escondido de seu pai Cronos, que queria matá-lo. De seus cornos saíam néctar e frutos. Quando um deles se rompeu, presentearam a Zeus. O corno de Amaltea simbolizava prosperidade e abundância. E no futuro foi transformada em uma constelação e adornou os céus. Essa cabra foi identificada pelos satanistas como bode, em seus diversos nomes. Os romanos o identificam como Saturno ou Cronos, para os gregos. Seu período de governo é de 21 de dezembro a 20 de janeiro. Mitologia. Na mitologia romana, Saturno é o filho menor do céu e da terra. Para os romanos, não era um deus qualquer, mas sim um dos principais e mais importantes. Antes que se atribuíssem múltiplos deuses em cada região, Saturno derrota seu pai e toma o governo, já que seu irmão Titã cedeu o lugar, sob a condição de destruir sua própria descendência, para que os filhos legítimos de Titã tomassem o reinado posteriormente. A esposa de Saturno foi Opis, Gea, terra. Cada vez que nascia um de seus filhos, ele os devorava, canibalismo, pois havia uma profecia antiga que dizia que lhe sucederia o mesmo que havia feito com seu pai, e seria destruído por um filho seu. Assim o fez por muito tempo, até que Opis escondeu um de seus filhos, Júpiter, lhe entregando um boneco coberto de pedra. Quando adulto, lhe derrotou a Saturno, e saindo sua cabeça tomou o reinado do céu. E partindo sua cabeça tomou o reinado do céu. A descendência que dominou o Olimpo foi a de Saturno, e não a de Titã. Esta é a justificativa que dominou o Olimpo, foi a de Saturno, e não a de Titã. Essa é a justificativa na mitologia para posteriores guerras entre as descendências. O certo é que o poder de Saturno é mais antigo ou primeiro sobre os céus e a terra do que o de Júpiter, Satanás. Pelo que devemos nos perguntar: que poder é este? E o que representa esse trono nas esferas espirituais? Os filhos mais importantes de Saturno foram Júpiter, Zeus ou Satanás, Netuno, Leviatã ou Poseidon, Plutão, Hades, além de Ceres e Juno. Saturno tem grande importância na nossa cultura. Se atribui a ele o nome de um planeta e o sétimo dia da semana, Saturday, dia Saturni, dia de Saturno. É o sábado, e o sábado na língua espanhola. Jano, deus romano da mudança de ano. Do seu nome deriva a palavra janeiro do latim e anuários, pelo que se nomeia assim o primeiro mês do ano. Este era representado com duas cabeças, olhando em direções opostas, como alguém que simbolicamente pode ver os dois tempos, passado e futuro. Este deus foi quem ajudou a Saturno, quando foi derrotado por Júpiter. É o deus das portas, que consagrava todos os portais. Isto é, um querubim caído, guardião das dimensões, é um exemplar das trevas em oposição ao trabalho que desempenhavam os querubins que guardavam as portas ao paraíso. Gênesis 3:24. Uma figura equivalente seria a deus nórdico, companheiro de Thor, chamado Heimdall, que também guardava o portal dimensional, pela qual viajavam os deuses para a Terra. Essa festa tinha entre o seu programa a subida ao Monte Aventino, uma das 7 colinas de Roma, para sua celebração e descanso. Sua estátua estava junto ao tesouro público, atado com correntes, e era representado com um ancião com uma foice e às vezes com um véu sobre o rosto. Era o deus que presidia o tempo. Em Cártamo, a atual Tunísia, próxima às costas italianas, os antigos sacrificavam crianças pequenas a Saturno africano. Seguindo a tradição, este culto se estendeu até as regiões babilônicas com o nome de Baal-Amon, ou Moloque. Crono é o equivalente a Saturno entre os gregos. É representado como uma foice curta, como a que usou para vencer e castrar seu pai. Essa foice que usou para cortar seu pai Urano, o céu, é um paralelo com o deus Hitita,
que em sua própria mitologia havia partido do céu e criado o início do tempo entre os homens. Nesse sentido, Crono tem um instrumento que dirige seu governo os tempos. Certamente existe diferença entre Cronos, Saturno, e Cronos com H, que significa tempo, também conhecido como Aion, tempo eterno. Para os gregos, ele controlava e dominava todos os tempos e idades. Na linguagem teológica seriam as dispensações. Considerava-se que tinha 3 cabeças, de homem, touro e leão, já vistos que tronos têm a aparência de querubins. As cerâmicas antigas, mosaicos gregos e romanos que mostram a roda do zodíaco, como uma clara percepção de sua importância dentro dos tronos. Podemos saber com certeza que o trono de Saturno é o que governa o tempo, portanto, não é eterno, mas sim criado, e tudo o que é criado pode chegar ao fim. A distinção entre Cronos com H e Crono sem H é que o primeiro se encarrega do tempo entre os homens, determinando as colheitas das estações e tudo relacionado à humanidade, enquanto que Crono sem H se refere ao tempo quase eterno, o da existência mesmo. É o pai de muitos outros deuses, os titãs. Moloque é um dos principais deuses dos fenícios, adorado popularmente com o nome de Baal, deus da tragédia e a purificação. Na sua visão, acreditavam que ao oferecer-lhe sacrifícios humanos, mediante a destruição da matéria, se purificava o homem. É representado geralmente com a cabeça de touro sentada em um trono. Tem o ventre vazio e com chamas como um forno. A estátua tinha uma boca aberta e os braços com articulações. Nele se colocavam as crianças e se movia com correntes os braços para que engolisse os bebês recém-nascidos como sacrifício. Esse sistema é uma representação física da crença de Saturno que devorava os filhos. As famílias participavam de grandes festas e muita música de tambores. Enquanto isso o sacrifício acontecia, ninguém podia sequer chorar. A história relata que, próximo ao ano 310 a.C., quando Cartago, Tunísia, foi conquistada, os reis acreditavam que devia apaziguar Moloque e sacrificavam seus próprios filhos, cerca de 300 jovens das famílias mais importantes, usando a imagem estátua de forno de Moloque. Para este ídolo, Salomão, deteriorado espiritualmente, permitiu e contribuiu que fizesse templo e altar. 1 Reis 11:7. Este sistema de culto e adoração correu por todo o Mediterrâneo e difundido pelos fenícios. Um sucessor disso foi Hitler, que sacrificou em seus fornos milhões de inocentes. Culto. O principal culto e celebração a Saturno é a Saturnália, celebrada em toda Roma, começando em 17 de dezembro, e durava uma semana para a celebração e reinado passado de Saturno. Neste tempo, as escolas e tribunais estavam fechadas e os escravos desfrutavam nesses dias os serviços iguais aos seus amos. Nesse período não havia execução de criminosos. Essa atividade reúne os componentes típicos de um Natal atual, presentes, e os de um carnaval. Celebrava-se o deus Saturno e, para dar início ao novo ano, no dia 23 ou 25 de dezembro, quando entrava o signo de Capricórnio, entre parênteses, solstícios de inverno. Características. As características de Saturno são variadas, mas se concentram ao redor do tempo. Ele é o responsável pela destruição das gerações, para que essas não venham reinar. Ele corta as gerações e impede que outros governem fora de suas descendências. Entendendo isto, aqueles que estão alienados com os tronos da maldade, através de seitas ou religiões que têm sabido manter-se no poder por séculos e séculos. Este trono, como os mais ancião e sábio, conhece a fragilidade dos homens e sabe quão curta é a vida. Portanto, vai travando os caminhos e aguarda com paciência, fazendo planos a longo prazo. Saturno é o poder que castra as gerações. Ele conseguiu isso com Davi, que não pôde deixar para seu filho um legado perpétuo. E 50 anos depois de sua morte, a nação não era nem a sombra do que tinha sido com ele. Este trono afetou a Eliseu, que tinha visto o modelo de Elias, que levantou escolas e se preocupou em deixar uma herança espiritual através de filhos.
Mas Eliseu não teve a mesma habilidade e essa escola se perdeu no tempo. Os apóstolos fizeram grandes sinais e prodígios ainda maiores que Jesus, mas se esqueceram de deixar a herança nas nações. E também, 50 anos depois da morte de João, já não se encontravam homens de envergadura parecida com a dele na terra. Saturno esteve oculto no passar do tempo, esperando, por trás do seu véu de maldade, que cada movimento na terra, cada ministério caísse com o peso dos anos. Necessitamos de uma revolução em nossa geração, que não esteja baseada nas emoções ou só nos sinais. Precisamos deixar algo significativo para a próxima geração através dos filhos. O ministério que não produz filhos, por mais forte e extenso que seja, cairá ante a força de Saturno. Para fazer filhos, necessitamos de pais que não os devorem, mas sim que os ensine e desenvolvam. Para que haja paz, necessitamos de filhos que não se rebelem, mas que se desenvolvam em sua submissão até o dia da promoção do Eterno e que saibam esperar com paciência por esse dia. Não se esqueça que Saturno é um devorador de gerações. Você deve ser mais sábio e preservar seus filhos. Guarde-os dele. Para ver como vencer o tempo e quem, segundo as Escrituras, viajou no tempo, pode procurar o livro Dimensões do Espírito do mesmo autor. Calendário. Festa de Saturnália, a partir do dia 17 de dezembro. Confronto. A perda da longevidade. Como disse a princípio, o tempo não é eterno, é criado, e tudo o que foi criado pode chegar ao fim. Antes das idades, existia a eternidade, onde não havia desgaste e o tempo não podia ser medido como agora. Quando Deus forma a vida na terra, detém a eternidade e com o homem vem o domínio do tempo. No final, quando Cristo retornar para instalar seu reinado na terra, restituirá a eternidade e o tempo da mesma forma que a morte e o Hades serão removidos da terra. Temos que entender que o conceito de imortalidade para o homem não era que não existiam os dias ou noites, ou que as horas não passavam, mas estes sinais não afetavam, ou dito ou outra maneira. O homem não envelhecia, nem os seus átomos envelheciam com o tempo. Cada dia o homem comia da árvore da vida e seu corpo recebia a essência da mesma vida, que mantinha cada um de seus átomos vivos sem se deteriorar. Os anjos que têm um corpo superior ao nosso vivem em uma dimensão paralela, a qual não é afetada pelo tempo. Eles não envelhecem, assim como o homem antes do pecado também não envelhecia. Em Gênesis, Moisés nos revela que por causa do pecado, Deus toma várias medidas, entre elas, tirar do alcance do homem a árvore da vida para que não fosse eterno. Ainda assim, Adão, que comeu dessa árvore por muito tempo, da mesma forma que Eva, suas células, genes, tinham a essência da eternidade, o que lhes deu longevidade e até seus descendentes viveram centenas de anos. Provavelmente Adão e as primeiras gerações, ainda em meio ao pecado, não experimentaram enfermidades por causa do resíduo eterno que havia em sua genética. Gênesis 3, 22 a 23 diz: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Gênesis 5:5 diz: E foram todos os dias que viveu Adão, 930 anos, e morreu. Com os pecados e as uniões entre demônios e o homem, em Gênesis 6, ele toma medidas severas, e a mais radical é o dilúvio. Também disse, Gênesis 6:3, Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A idade do ser humano ficou em 120 anos, e a longevidade chegou ao fim. Cada vez que o homem aumentava o pecado, a morte ganhava terreno e o tempo aumentava sua autoridade sobre o homem. Saturno e a mutação genética. O pecado do homem foi tentar cruzar sua genética com a dos demônios, por isso Deus lhe castiga com um juízo na mesma área e retira da sua genética a invulnerabilidade contra o tempo, deixando à mercê de Saturno, que os levaria agora aos 120 anos.
Já nos dias de Moisés, este observa que a vida do homem tinha sido deteriorada e que os mais robustos podiam viver só 80 anos, mas o normal eram 70 anos no máximo. Salmo 90, 10. O homem estava desenhado para governar sobre tudo. Com o seu pecado, perde a autoridade sobre o trono de Saturno, que toma domínio sobre ele e sobre todas as bestas da terra. Este trono de tempo foi muito hábil. Ele sabia que o homem estava a vida de Deus. Ele sabia que no homem estava a vida de Deus, que o diferencia dos demais seres criados, animais, mascotes, bestas. E também conhecia o princípio de que Deus não habita no lugar imundo. E como não poderia tirar Deus do homem, o seduz para colocar a maldade. Deus viu como a raça humana tinha sido deteriorada geneticamente e estavam usando o poder multiplicador da vida que tinha no homem para unir a energia cósmica da maldade dos tronos, e as mulheres começaram a conceber em seus ventres gigantes, o que equivale aqui a dizer que eram experimentos genéticos desenvolvidos, os quais alteravam a sequência do DNA do homem, e nasceriam desformes, de maior tamanho, e começavam a perder o desenho dos órgãos, nascendo com mais dedos, deformações nas extremidades, etc. Gênesis 6:4 diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram os filhos. Isso provocou a ira de Deus, e a única saída era exterminar essa raça rapidamente. Por isso, com o dilúvio, destruiu toda a raça humana, deixando só Noé com sua família. Na vida de Noé, nos diz as Escrituras que era um varão perfeito. Essa palavra aqui não tem sentido moral ou de conduta. O que estabelece é que ele era um ser humano que não tinha contaminação genética no seu DNA. Vê no capítulo 8, Lilith, deste livro. Havia naqueles dias gigantes na terra e geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:4. A tradução mais correta aqui seria: foram os heróis da antiguidade, entendendo por heróis de antiguidade os deuses da mitologia como Hércules, etc. Lamentavelmente, depois do dilúvio, os pensamentos do homem foram de contínuo para o mal. Gênesis 6:5 diz: sem mudar como foi demonstrado nas cidades de Sodoma e Gomorra. Se analisarmos nos dias em que Josué entra para conquistar a terra, até os dias de Davi, ainda havia alguns gigantes na terra. Talvez os experimentos genéticos ilhados entre as nações pagãs, pelo qual Deus reduziu silenciosamente a vida do homem. Saturno, o devorador de gerações. Algo determinante é que Saturno é o trono que manipula os tempos sobre os homens, determina as estações e qual o tempo quer dar a uma nação. Ele tenta roubar os filhos dos homens e encurta a vida das pessoas conforme seu desejo, como diz as Escrituras, dando vida a quem deve morrer e matando a quem deve viver. Cortou antes do tempo ministros do reino e prolongou a vida de hereges que prejudicaram a raça humana. Esse trono é encarregado de toda a ciência que se esconde atrás da manipulação genética negativa. Não a ciência, mas sim a demoníaca, ufológica, satânica. Tem experimentado através dos anos, enquanto entretem as pessoas com festas, carnaval, etc. Em segredo, está deixando uma geração aleijada. Fez com que os reis da terra fornicassem com ele, entregando seu fogo e as suas descendências. Esse trono sacrificou e se alimentou de crianças em toda a antiguidade, e hoje ainda se alimenta de abortos e milhões de crianças que perecem no terceiro mundo até hoje, sem contar com os rebeldes nas filas cristãs. Ezequiel 16:20 diz: além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me tinhas gerado, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. É hora da igreja tomar as providências e ficar firme em sua posição. É hora de fechar a boca de Moloque, de anular seus fogos com o rio de Deus e trazer a manifestação do Eterno. Paulo falou que o mistério que estava oculto, agora revelado, e há uma forma de vencê-lo, que é com a loucura da cruz. A morte para dar vida. Se um grão não morre, então não haverá vida. Necessitamos de mais morte na igreja para gerar mais vida nas nações.
João 12, 24. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Uma forma de confrontar o poder do tempo é não temer a morte. Como disse alguém, é impossível matar a quem já está morto. O Senhor confrontou a Israel, anunciando que as coisas que lhe tinham sido entregues, unção, liberdade, prosperidade, como ninguém. Ezequiel 16. Mas essa nação entregou ao adversário todas essas coisas, e como se fosse pouco, ainda lhe entregou em sacrifício os seus filhos. Pelo que Deus lhes demandou não ter cuidado com a próxima geração. A maneira efetiva de vencer a Saturno não é só com nossas vidas, mas sim ensinando o temor e a santidade do Senhor à próxima geração. Essa é a maior demanda, planos e sonhos desenvolvidos a mais para a geração. Se quisermos uma vitória significativa, temos que começar a fazer planos para várias gerações. Decreto. Paulo adverte que Deus tinha guardado a revelação sobre os mistérios espirituais e que estava guardada e oculta para ser revelada à igreja. Declara que essa revelação estava predestinada, predeterminada, atribuída desde antes para ser revelada. A chave no original diz que essa revelação estava aguardada desde antes de Aionon, que era o nome comum atribuído a Cronos, Saturno. 1 Coríntios 2,7 diz: Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Essa é a sabedoria de Deus. Ele não esperou que sucedessem os eventos e depois fez um plano de redenção de emergência. As Escrituras nos declaram que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Assim, Deus tinha as armas da redenção que Saturno não conhecia. Por isso, quando Cristo veio à Terra e começou a desatar revelação e manifestar o poder do reino, os encontrou desarmados. Pois o trono do tempo de Saturno jamais, em toda a sua existência, conheceu esses princípios. A sabedoria de Deus superou em tudo a de Saturno, o que considerava um Deus primordial, que era parte do séquito de criadores, segundo a mitologia. O conselho do mesmo inferno dos tronos era crucificar a Jesus. Se o diabo soubesse o que estava fazendo, jamais o faria. Para a sabedoria de Satanás, a salvação do homem não podia vir por alguém crucificado. Ele não entendeu como funcionava o mundo espiritual e não compreendeu o código que estava nas Escrituras. E esse erro lhe custou de perder a chave que tinha tomado de Adão. 1 Coríntios 2, 7 e 8 diz: Sabedoria de Deus, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque, se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Cristo é ressuscitado e toma autoridade eterna, e recebe o corpo glorificado que tinha desde o princípio. Toma a autoridade sobre o tempo e leva ao seu trono, aguardando o dia de vir no fim dos tempos e restaurar a eternidade para a criação. Jesus afirma nas revelações a João, ele se compara aos termos do alfabeto, indicando sou Alfa e o Ômega, e depois especifica que sua posição não era somente ser o filho de Maria que andou na terra. Quando se manifesta na sua plenitude glorificada, ele abre o discernimento de João para que o veja. Jesus era o primeiro ser da criação e seria o último. Jesus não está sujeito ao tempo, é externo aos limites que o mesmo atribuiu à criação. Apocalipse 1, 17 a 18 diz: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Jesus ensinou aos seus discípulos que ninguém sabia o dia em que terminariam os tempos, e quando nos céus chegará a hora de trazer o juízo sobre a terra. Se procurar alguém que seja digno de desatar esses juízos, ninguém será encontrado, pelo que o único digno de desatar os juízos no final dos tempos é Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele começou a executar os mistérios de Deus, que estão guardados desde antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse. Nesse desatar de juízos, enviou um anjo com um arco-íris, figura recordatória do pacto de Deus com o homem, quando ele reduziu o tempo de vida dos humanos a 120 anos.
recordando que reduzir o poder do homem foi igual que aumentar o poder de Saturno, tempo, sobre os humanos. Com essa declaração, Deus está dizendo: já basta, Saturno, tempo, séculos. Agora é a minha vez de comandar e reduzir o seu poder. Eu tenho as chaves. Após essa série de juízos, vemos que a vida do homem alcançou a longevidade de novo. Pelo menos 1000 anos na maioria, período conhecido como milênio, Apocalipse 20. É a clara deterioração da mão de Saturno que começou a soltar sobre os homens. Apocalipse 10, 1-6 diz: E vi outro anjo que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Profetizamos no nome do Eterno, que veremos 2 gerações unidas, que o tempo da orfandade nas nações chegou ao fim, que o Pai Eterno está entregando o seu Espírito a esta geração, e esta conhecerá os pais, e haverão filhos como nunca antes. Que a relação entre pai e filho seja restaurada, e que a geração seguinte à nossa será maior em santidade e obras, e a honra da sabedoria dos anciãos. Decretamos que a boca de Saturno se feche na igreja. Não lhe autorizamos a operar mais. Destruímos seus braços de rebelião e conspiração contra a autoridade dos pais. Ordenamos que todo espírito antagônico que inveja ou seja destruído antes do tempo para que não reine, seja desmascarado e se seque na igreja. No nome de Jesus, removemos toda a influência do tempo sobre nós e nos alinhamos aos sonhos do eterno Yahvé, cujo reino é eterno, e transferiu essa autoridade ao Filho Jesus. Em Hebreus 1:8. Daniel 7:27 diz: E o reino, e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Elemento da vitória, a paternidade do Eterno. Deus te abençoe. Até o próximo áudio.